pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós daremos continuidade ao bloco 5 e nessa aula nós iremos falar sobre situação de aprendizagem 4. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os setores da economia e as cadeias produtivas. A população que exerce alguma atividade remunerada, ela constitui a população economicamente ativa de um país. As pessoas desempregadas que estão à procura de um emprego também fazem parte da população economicamente ativa. Agora, os estudantes que não trabalham, as crianças de modo geral, as donas de casa, os aposentados e os idosos que não trabalham, constituem um grupo chamado de população economicamente inativa. A população economicamente ativa, ela divide o país em três grandes setores econômicos: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. E são esses três setores que nós iremos estudar nessa aula. O setor primário, ele explora o meio ambiente para produzir itens para consumo ou que serão vendidos. Então, o que faz parte desse setor primário? As pessoas que trabalham na agricultura, na pecuária, no extrativismo vegetal, mineral e animal. Já o setor secundário, ele abrange as fábricas e indústrias. Ele gera muitos lucros, pois agem como um intermediador em relação à produção dos bens que serão distribuídos posteriormente em larga escala no mercado. Então, nós podemos citar os prédios, os viadutos, as usinas, entre outros estabelecimentos, fazem parte do setor secundário. E dentro do setor secundário, nós temos as indústrias. E essas indústrias, elas podem ser divididas em três tipos: indústria de bens de consumo, indústria de base e a indústria extrativa. Então, na indústria de bens de consumo, é a parte da indústria responsável por montagens de produtos duráveis ou não duráveis. Na indústria de bens de consumo duráveis, nós podemos citar de automóveis, móveis, eletrodomésticos, eletrônicos. Já na indústria de bens de consumo não duráveis, nós podemos citar a indústria de alimentos, farmacêutica, de cosméticos. Então, são todos produtos que não vão durar. Já a indústria de base é a parte da indústria responsável por produzir outras máquinas e produtos que serão utilizados em outros tipos de indústria. Então, na indústria de base, nós podemos citar as madeireiras, as mineradoras, as petrolíferas, as metalúrgicas. E por último, nós temos a indústria extrativa, que é a parte da indústria que auxilia na extração de recursos naturais do setor primário. Então, ela extrai a matéria-prima da natureza. E por último, nós temos o setor terciário, que se refere ao comércio e aos serviços. Os serviços que são prestados, eles suprem as necessidades da sociedade e eles são divididos em diversas funções e áreas. Então, por exemplo, a educação, o transporte, o comércio de varejo, o comércio de atacado, os correios, a saúde. Tudo isso são serviços prestados e faz parte do setor terciário. Já na atividade 3, nós iremos falar sobre as cadeias produtivas. Então, nós já falamos que as atividades econômicas, elas são agrupadas em três setores: o primário, o secundário e o terciário. Esses setores, eles são dependentes um dos outros. Isso fica bastante evidente quando nós analisamos uma cadeia produtiva. Quando nós falamos da produção, da circulação, do consumo, do descarte, da logística. Então, nós temos um esquema na página 223 que exemplifica as principais etapas dessa relação. Então, nós temos a produção agrícola e extração de matéria-prima, depois a industrialização, depois a distribuição, depois o consumo final e depois o descarte ou a logística inversa. Então, primeiro nós temos que ter uma produção ou a extração da matéria-prima da natureza.
Depois esse produto, essa matéria-prima, vai para a indústria. E assim que ele estiver pronto, que todos os procedimentos necessários forem realizados, ele vai para a distribuição. E depois para o consumo, em sua grande maioria para o nosso consumo. E apesar de muitos achar que essa é a etapa final, o consumo final, depois nós temos o descarte. Então, nós temos aqui o exemplo da cana-de-açúcar. Primeiro, nós temos a plantação de cana-de-açúcar, depois ela é levada para a usina, que é a parte da industrialização, depois é realizado o transporte dessa mercadoria, então ela é levada para onde vai ser feito a venda, a distribuição para a população. E aqui nessa última imagem nós temos o consumidor comprando esse açúcar já pronto. Desde a plantação da cana-de-açúcar, ela passa por vários processos até se transformar no produto final, que é o açúcar, e então vir para nossa casa. Além do açúcar, a cana-de-açúcar também é usada como matéria-prima para a produção de etanol. Já na segunda cadeia produtiva, nós temos a cadeia produtiva do café. Então, na primeira imagem, nós temos a plantação de café. Depois, nós temos a torrefação, que é quando nós torramos o café. Depois, o transporte. E, por último, o café aqui na nossa mesa. Então, nessa cadeia produtiva, nós conseguimos observar todos os processos, que é desde a plantação até a entrega do produto para o consumidor. E esse processo, essa cadeia produtiva, pode gerar vários impactos socioambientais. Então, ao longo dessa grande cadeia produtiva, nós podemos ter, por exemplo, a contaminação do solo, um consumo excessivo de água, de energia, emissão de poluentes na atmosfera. Então, esses são alguns exemplos dos impactos que uma cadeia produtiva pode gerar no nosso planeta. Agora, vocês imaginam isso em uma grande escala. Aqui nós estamos falando de duas cadeias produtivas, da cana-de-açúcar e do café. Mas nós temos muitas outras cadeias produtivas. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o link para vocês colocarem as dúvidas de vocês sobre essa parte do bloco 5. Caso vocês prefiram, também podem me chamar lá pelo WhatsApp, tá bom? Então, um beijo e até a semana que vem. Tchau!